Imagine um homem, poderoso e temido, cuja sombra se estendia por toda a Judéia. Um rei que construiu palácios suntuosos e cidades grandiosas, mas também era conhecido por sua crueldade implacável. Herodes, o Grande, como ficou conhecido na história, era um enigma, um líder visionário e um tirano sanguinário. Mas a história de Herodes não se resume apenas a seus feitos grandiosos ou às suas atrocidades. Há algo mais obscuro, mais sombrio, escondido nas profundezas de sua alma, algo que o atormentou até seus últimos momentos e que até hoje continua a fascinar e intrigar. A morte de Herodes foi marcada por uma agonia indescritível, uma espiral descendente em um abismo de dor e sofrimento. Mas o que realmente causou sua morte? Foi uma doença? Um veneno? Ou talvez um castigo divino por suas atrocidades? Neste documentário, vamos desvendar os mistérios que envolvem a morte de um dos reis mais controversos da história. Vamos mergulhar nas profundezas da alma de Herodes e tentar entender o que o levou a um fim tão trágico. Prepare-se para uma jornada emocionante e reveladora, onde a história se entrelaça com a fé e a superstição, e onde a linha entre o fato e a lenda se torna cada vez mais tênue. Em meio à pompa e à glória do reino de Herodes, pairava uma sombra sinistra, uma profecia que anunciava o nascimento de um rei, um novo líder que traria a salvação a Israel. A chegada dos reis magos e a estrela que os guiou até o menino Jesus aterrorizaram Herodes. Aquele que se autodenominava o maior dos reis, viu em Jesus uma ameaça ao seu trono. Afinal, como poderia um simples bebê desafiar seu poder absoluto? Dominado pelo medo e pela paranoia, Herodes ordenou a matança de todos os meninos menores de 2 anos em Belém. Uma ordem cruel e desumana, que manchou para sempre a sua reputação. Mas a matança dos inocentes não apagou a chama da esperança. A profecia se cumpriu e Jesus escapou da morte, graças à sabedoria de José e à proteção divina. A história da matança dos inocentes é um dos episódios mais sombrios da Bíblia e revela a face mais cruel de Herodes, um homem aterrorizado pela própria mortalidade, que tentou controlar o destino e falhou miseravelmente. A partir daquele momento, Herodes se tornou um homem atormentado. A culpa pela morte de tantas crianças inocentes o assombrou até o fim de seus dias. A profecia que ele tanto temia havia se concretizado, e ele não tinha conseguido impedi-la. A história de Herodes nos ensina sobre o poder destrutivo do medo e da ambição. Um rei que possuía tudo o que desejava, mas que nunca encontrou a paz interior. A sombra da morte pairava sobre Herodes. Aquele homem que havia desafiado deuses e homens, agora se encontrava à mercê de uma força invisível e implacável. Uma doença misteriosa o consumia por dentro, corroendo sua saúde e minando seu espírito. Médicos de todo o império foram convocados para tentar salvar o rei. Eles o submeteram a tratamentos dolorosos e experimentos arriscados, mas nada parecia funcionar. A doença de Herodes era um enigma, um castigo divino que ninguém conseguia decifrar. Alguns acreditavam que a doença de Herodes era um castigo divino por suas atrocidades. A matança dos inocentes havia enfurecido os deuses, e agora eles exigiam um preço. Outros, mais pragmáticos, atribuíam a doença a causas naturais, como envenenamento ou alguma doença infecciosa desconhecida. As teorias sobre a causa da doença de Herodes se multiplicavam, mas nenhuma delas parecia convincente. O rei sofria de dores lancinantes, febres altas e feridas que não cicatrizavam. Seu corpo se deteriorava a olhos vistos, e sua mente se tornava cada vez mais confusa. Em seus momentos de lucidez, Herodes se atormentava com a ideia de que estava sendo punido por seus pecados. As imagens das crianças mortas em Belém o assombravam,
e ele sentia a culpa corroendo sua alma. A agonia de Herodes era tão intensa que até mesmo seus inimigos sentiam pena dele. O homem poderoso e implacável havia se transformado em uma sombra de si mesmo, um prisioneiro de seu próprio corpo. A agonia de Herodes se intensificava a cada dia. As dores lancinantes em todo o corpo o mantinham em um estado constante de sofrimento. A cada respiração, sentia como se seus órgãos estivessem sendo dilacerados por dentro. Médicos e curandeiros de todas as partes do império foram convocados para tentar aliviar o sofrimento do rei. Eles receitavam poções e ungüentos, aplicavam sanguessugas e realizavam sangrias, mas nada parecia funcionar. A doença de Herodes era um mistério impenetrável. Em seus delírios, Herodes revivia os momentos mais sombrios de sua vida. Via os rostos das pessoas que ele havia prejudicado. Ouvia os seus gritos de dor. A culpa e o remorso o corroíam por dentro. Nos seus últimos momentos, Herodes se viu cercado por seus familiares, que assistiam impotentes à sua agonia. Ele implorava por perdão, mas sabia que suas ações haviam sido tão cruéis que o perdão era algo impossível de alcançar. Finalmente, a morte chegou para libertar Herodes de seu sofrimento. Seus olhos se fecharam para sempre, e seu corpo sem vida foi levado para o túmulo. A morte de Herodes marcou o fim de uma era. Um homem que havia construído um império e que havia aterrorizado seus inimigos sucumbiu a uma doença misteriosa. Sua história serve como um lembrete da fragilidade da vida e da inevitabilidade da morte. Apesar de sua morte trágica, o legado de Herodes continua a ecoar até os dias de hoje. Ele foi um líder controverso, cuja figura inspira tanto admiração quanto repulsa. Herodes é lembrado por suas grandiosas obras de construção. Ele expandiu o Templo de Jerusalém, construindo um complexo monumental que impressionou a todos que o viam. Além disso, ele fundou cidades como Cesareia Marítima, que se tornaram importantes centros comerciais e culturais. No entanto, o legado de Herodes também é marcado por sua brutalidade. A matança dos inocentes em Belém é um dos crimes mais infames da história, e sua perseguição aos seus inimigos políticos foi implacável. Historiadores divergem sobre como avaliar o legado de Herodes. Alguns o veem como um grande líder que modernizou a Judéia e deixou um legado arquitetônico impressionante. Outros o consideram um tirano sanguinário, responsável por inúmeras mortes e sofrimentos. A história de Herodes está intrinsecamente ligada à história de Jesus Cristo. A morte de Herodes coincide com o início do ministério de Jesus, e a figura do rei herodiano serve como um contraste com a figura do Messias. O legado de Herodes é complexo e ambíguo. Ele foi um homem de grandes contradições, capaz tanto de atos de grande crueldade quanto de atos de grande generosidade. Sua história nos ensina sobre a natureza do poder, a fragilidade da vida e a importância da justiça. A morte de Herodes, sem dúvida, foi um acontecimento trágico. Mas será que foi a mais horrenda morte registrada na Bíblia? Muitas outras figuras bíblicas tiveram fins cruéis e dolorosos. Sansão, o juiz de Israel, morreu esmagado pelas colunas de um templo filisteu. Jesus Cristo foi crucificado em uma cruz, um martírio que chocou o mundo. E Salomão, o sábio rei de Israel, viu seu reino se dividir após sua morte. Mas qual dessas mortes foi a mais horrível? É uma pergunta complexa, que envolve questões de sofrimento físico, dor emocional e significado teológico. O sofrimento é um tema recorrente na Bíblia. Muitos personagens bíblicos passaram por provações e tribulações, e suas mortes foram frequentemente marcadas pela violência e pela injustiça. Mas o sofrimento não é apenas físico. O sofrimento emocional, a perda de entes queridos e a traição
também podem causar grande dor. Qual a sua opinião? Qual a morte mais horrível da Bíblia? A de Herodes, com sua agonia prolongada? A de Sansão, que morreu esmagado? A de Jesus, que foi crucificado? Ou talvez a de outra figura bíblica? A história de Herodes é um lembrete de que o poder absoluto corrompe absolutamente. Um homem que começou como um líder visionário, com grandes projetos para seu povo, terminou seus dias atormentado pela culpa e pelo medo. As ruínas de seus palácios e fortalezas ainda testemunham sua grandeza. Mas é a sombra de suas atrocidades que se destaca na história. A matança dos inocentes em Belém é um crime que marca a humanidade até os dias de hoje. A história de Herodes nos convida a refletir sobre a natureza humana, sobre o poder da fé e sobre o significado do sofrimento. Ela nos mostra que mesmo os mais poderosos estão sujeitos às mesmas fraquezas e limitações que todos nós. A morte de Herodes pode parecer distante no tempo, mas seus ensinamentos são atemporais. A busca por poder, a sede de vingança e o medo da morte são sentimentos universais que continuam a moldar a história da humanidade. Apesar de toda a escuridão que envolve a história de Herodes, a história também nos mostra a força da esperança e a capacidade do ser humano de se redimir. A vida de Jesus, que nasceu sob a sombra do reinado de Herodes, é um testemunho de que mesmo nas situações mais difíceis, a luz pode vencer as trevas. Este documentário explorou a vida e a morte de um dos reis mais controversos da história. Herodes, o Grande, foi um homem de grandes contradições, capaz tanto de construir grandes obras quanto de cometer atrocidades impensáveis. Sua história nos serve como um lembrete da complexidade da natureza humana e da importância de aprender com os erros do passado. Inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário, e compartilhe o vídeo com seus amigos.